Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui e louvarmos ao Senhor com o nosso culto. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Nós queremos continuar com o tema do Salmo de números 23. Versículo 2 e 3 do Salmo diz: Ele faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto às águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. O verso 2 diz: Ele me faz repousar em verdes pastos, guia-me para junto das águas tranquilas. Amém? Noutra versão diz: guia-me mansamente às águas tranquilas. Eu gostaria de reler o texto que diz: Ele me faz deitar em pastos verdejantes ou pastos verdes. Ele me guia mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Você pode dizer amém? Amém. Deus sustenta, Deus guia, Deus leva. Aplauda o nome do Senhor. Diga essa palavra para o seu irmão também que está ao seu lado. Diga para ele assim: olha, Deus te sustenta, Deus te guia, Deus te leva. Que Deus seja louvado nesta manhã. Podeis sentar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Como já foi dito, Salmo 23 é um salmo de Davi, do rei Davi, rei de Israel. É um cântico que exalta a confiança, exalta a fé em Deus, através das metáforas. Mas, de forma resumida, é um salmo que exalta a realidade da providência divina. Providência divina. Providência divina é a doutrina que pregamos, grosso modo falando, que Deus, como Criador e como Redentor, Deus está presente na história da criação. Deus está presente na história do seu povo, cuidando da sua criação e do seu povo de modo especial. A doutrina da providência, ela diz que Deus cuida de nós. Quantos creem nessa palavra? Quantos creem nessa verdade? Geralmente não se fala muito assim, dessa forma. Geralmente não se fala muito dessa forma acerca da doutrina da providência. Mas eu quero salientar aqui nesta manhã o que Jesus diz acerca desta palavra. Olhem para mim. Esta palavra, ela é, na doutrina de Jesus, o maior remédio para ou contra a ansiedade. O Salmo 23 é
o maior remédio contra a ansiedade, contra o excesso de futuro. Eu me lembro que em tempos de angústia, em tempos de sofrimento, por conta das necessidades, ou das necessidades de suprir as necessidades, a única coisa a que eu recorria, e eu confesso que este salmo ficou latente na minha mente, porque eu o recitava constantemente. Diante do problema, na dificuldade, na luta, na angústia, na doença, na dívida, em todos os momentos, o Salmo 23 estava na minha boca, no meu coração, e eu estava dizendo: Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara, o seu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Eu deitava, dormia em paz e acordava com a bênção na mão. Deus é fiel. Então, Jesus diz assim, no livro de São Mateus 6, 25 a 34, Jesus diz: por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais que o vestuário? Olhai para as aves do céu, nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aí, não andeis ansiosos, não vos inquieteis pelo excesso de futuro, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o futuro cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Deus, o nosso Deus, está no nosso passado. Deus, o nosso Deus, está no nosso presente. Deus, o nosso Deus, está no nosso futuro. Onde quer, como quer, para onde quer que nos movamos, Deus está lá. Amém? Aplauda o nome do Senhor. Aleluias. Eu apliquei isso na minha vida e fui bem sucedido. Eu espero que você creia e aplique isso na sua vida. E você vai ter vitória em momentos de ansiedade, acreditando na providência e na presença cuidadora de Deus na sua vida. Deus cuida de nós. Diga para o seu irmão: Deus cuida de nós. É bom que nós notemos a diferença gritante que existe entre a natureza da poesia, dos hinos bíblicos e das igrejas de tempos mais antigos. Isso é contigo, Bruna. Com relação
Isso é com o ministério de louvor, é com os músicos. Cadê os músicos? Com relação aos hinos que se propõe a cantar na igreja hoje. É muito diferente você ler o livro de Salmos, os hinos de Salmos, e pegar os hinos neopentecostais, pegar os hinos de comunidades, pegar os hinos que se cantam hoje. É totalmente diferente. É uma coisa assim, da água para o vinho, sei lá. Não dá para comparar. Os hinos que eram cantados, a hinologia da Kojik, nosso inário se chama Yes Lord. O inário da Assembleia é harpa cristã. O inário batista é cantor cristão. Você sabe bem, né, João? O inário adventista, essa com o Jaime, brados de júbilo. E assim cada igreja tem o seu inário. Então você pegue esses inários que são livros de salmos e os compara com essa sinologia, se podemos dizer ou chamar assim, da igreja neopentecostal, das igrejas pentecostais e comunidades, e do que está se cantando como hinos na atualidade. São diferenças gritantes e algumas até absurdas. Esses hinos dos salmos são hinos que cantam a natureza de Deus. Quando você lê livro de salmos, o que é que você está lendo? Hinos. Mas o que são esses hinos? A palavra de Deus. Salmos, embora hinos, é a palavra de Deus. E é salmos proféticos, salmos que profetizaram já no tempo de Davi a vinda de Jesus Cristo, a encarnação de Jesus Cristo, o reino mileniar, messiânico de Jesus Cristo, tudo nos hinos, porque uma das grandes questões dos cantores do Velho Testamento, sabe qual era? É que eles eram cheios do Espírito Santo e eram na maioria deles profetas, corais eram profetas. E eu disse e torno a dizer, não há nada mais santo do que o louvor. O louvor é a coisa mais santa da igreja. Eu posso enganar pregando, porque eu estou pregando para vocês. Pregadores enganam, pregando, falando bem, falando bonito, engrossando a voz, ludibriando, dançando, bailando com a sonorização. A igreja se encanta com isso. Mas louvar não dá para enganar. Porque eu não estou louvando você. Nós estamos louvando a Deus. E Deus conhece o coração de quem louva. Deus conhece o coração de quem canta. É claro que Deus conhece o coração do pregador também, mas o pregador não está falando para Deus. O pregador está interpretando a palavra de Deus. O pregador está ministrando conhecimento. Então, neste campo, é possível enganar o outro. Mas é impossível a igreja cantar e enganar a Deus, dizer que está cantando para Deus quando está cantando para si mesmo, dizer que está louvando ao Senhor quando está louvando a si mesmo. Por isso, louvar a Deus não é algo santo, louvar a Deus é santíssimo. Pregar é santo, orar é santo, ajudar é santo, ensinar tudo é santo, mas louvar, adorar é santíssimo, porque é entre eu e Deus, é entre você e Deus, é entre você e Deus, é entre a igreja e Deus.
E quem serve a Deus tem que servir em espírito e em... Aplauda o nome do Senhor. Ele é digno de toda honra. Ele é digno de toda glória. Ele é digno de todo o louvor. Salmos cantava e celebrava a natureza de Deus a partir da própria experiência. Não são hinos com letras inventadas. Está me entendendo? Não são hinos de quem escreve bem. Não são hinos com letras, com poesias rebuscadas. Não. São poesias, sim, mas de história, de realidades, de fatos vividos. Salmos canta a realidade de Deus na história do seu povo. Então nós perguntamos para os cantores de hoje, perguntamos para os músicos de hoje, perguntamos para mim, pergunto para mim, para você, para nós, qual é a experiência que nós estamos cantando no nosso louvor a Deus? Qual é a história nossa com o hino que nós cantamos? Nós cantamos coisas na igreja que não tem nada a ver com Deus. Cantamos o sentimento dos outros, cantamos a história dos outros, cantamos a vida dos outros. Não tem nada a ver, não, isso nem hino é. É música. Às vezes nós estamos cantando música no púlpito. É tudo menos hino. Os hinos identificam a santidade de Deus, a bondade de Deus, o poder de Deus na história do seu povo. O Senhor é o meu pastor. Não está dizendo o Senhor é o pastor dele. Não. É a subjetividade pessoal de cada um, colocada no que está cantando. Quando eu canto, me perdoe, Carol, sem querer criticar, mas quando você está cantando e você representa esse cântico da atualidade, nós cantamos assim: eu vou me entregar. Será que nós temos noção do que nós estamos cantando ao dizer vou me entregar, vou me render? Eu me rendo. Nós estamos cantando porque é verdade ou nós estamos cantando porque é uma letra bonita? Porque é uma música bonita, emocionante. A música, ela toca. O som toca. Eu vinha conversando com o pastor e eu estava falando, a gente ouve a música da Champions League. Quem conhece a Champions League aqui? Olha aí, graças a Deus. Não sou só eu. Aquela música da Champions League, quando ela foi, dá aquele toque, né? É uma grandiosidade tão grande que você se emociona. Fala, meu Deus, eu queria estar lá hoje em Portugal. A música é assim. E nós escolhemos músicas hoje para a igreja porque elas são belas, são bonitas, mas na maioria das vezes não tem nada a ver com a nossa religiosidade, não tem nada a ver com a nossa piedade real. A gente faz promessas na música que a gente não vai cumprir nunca. Porque está além da nossa própria capacidade de ser. Está além. Mas é o que a gente está fazendo. Não, Salmos não é assim, Davi não é assim. Ele canta o que está acontecendo. Ele canta o que Deus fez. Ele canta o que Deus faz. Ele canta a fé do que Deus vai fazer. Ele canta o que ele sente. Ele canta o que ele vive.
ele canta o que ele experimenta, ele canta o que pode experimentar. Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê graça. Levante a sua mão para o céu, adore o nome de Jesus, louve o nome do Senhor, glorifique o nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia, aleluia. Quando eu digo que Deus é bom, eu estou pensando naquilo que Deus fez de bondade na minha vida. Quando eu digo que Deus é bom, eu estou pensando na bondade que Deus fez para com o mundo. Quando eu digo que Deus é bom, eu estou pensando naquele milagre que eu recebi, no milagre que eu posso receber, no milagre que você recebeu. Deus é bom, não é na conjuntura abstrata. Deus é bom, tem que ser bom na realidade, na nossa experiência. Quantos na sua experiência pode dar um glória a Deus pela bondade de Deus nessa manhã? Oh, nesta manhã eu posso dizer que Deus é bom, porque eu acordei. Eu posso dizer que Deus é bom, porque eu levantei. Eu posso dizer que Deus é bom, porque Ele me trouxe até aqui. Eu posso dizer que Deus é bom, porque eu estou louvando o seu nome. Eu estou glorificando, eu estou adorando, porque Deus é bom. Aleluia. Conta-se uma história, e eu sei que muitos irmãos daqui sabem, de um grande artista que recitava o Salmo 23 nos teatros de Londres, na Europa. E quando ele terminava de recitar o Salmo 23, a plateia se levantava e aplaudia entusiasticamente, dada a beleza do poema e a beleza da recitação do Salmo 23. Mas um dia ele chamou alguém para recitar o Salmo 23, após a sua apresentação, e uma pessoa, um irmão, senhor, de aparente idade, se levantou e foi ao palco, e começou a recitar o Salmo 23, e disse que houve um silêncio na plateia, quando aquele irmão começou a recitar. Mas quando ele terminou de recitar, todos estavam chorando. Era um choro só. E alguém perguntou: qual é a diferença entre o artista e este senhor que recitou o Salmo 23? O artista é aplaudido, mas o senhor, quando recitou, todos choraram. E o artista disse: eu conheço o Salmo 23, mas este senhor conhece o Senhor do Salmo 23. Nós conhecemos hinos, nós cantamos hinos, nós celebramos hinos, mas muito melhor do que isso é conhecer o Senhor dos hinos que nós cantamos. Você pode dizer amém? Aplauda o Senhor bem forte em nome de Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A primeira afirmação do Salmo é: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas a segunda afirmação do salmista é, consciente de Davi no Salmo 23, é: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Neste verso, o Senhor é aquele que sustenta o seu povo em pastos verdes. O Senhor é aquele que guia o seu povo mansamente. O Senhor é aquele que leva o seu povo às águas tranquilas. A história de Israel é mostrada nesses versos. A história de Deus com Israel é mostrada nesses versos.
não é mostrada como fatos esporádicos, aleatórios. É mostrado como uma jornada com início, meio e fim. A história de Deus com Israel ainda não terminou. Já é uma história com mais de 5.000 anos. Mas é uma história que está acontecendo. Porque não é constituída de fatos aleatórios, mas é uma jornada. Nesta manhã, o que Deus quer que você entenda, é que a história de Deus com a igreja, a história de Deus em Cristo com a igreja, é a mesma coisa. Já fazem mais de 2.000 anos, mas é uma história que começou, mas é uma jornada. É a jornada da igreja de Deus em Cristo no mundo. E da mesma forma, se torna a história de Deus na individualidade de cada crente, de cada membro do corpo de Cristo. A nossa vida com Deus não pode ser baseado em fatos esporádicos de finais de semana, nos cultos de finais de semana. A nossa vida com Deus é uma jornada. É uma jornada diária, de instante a instantes. Sem interrupção. Não pode haver interrupção. Mesmo aqueles momentos ruins, mesmo aqueles momentos até mesmo ruim no sentido de pecado, no sentido de fracasso, faz parte da história. Não há interrupção na história de Davi, nem mesmo quando ele peca. Faz parte da sua história. E ele canta o Salmo 51, por causa do seu pecado. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Exatamente por conta desse fato. Porque é a sua história, é a sua jornada com Deus. Nessa jornada, o crente, ele é provado. Nessa jornada, o crente, ele é tentado. Nessa jornada, o crente passa por todas essas adversidades. Mas é nessa jornada diária que ele é aperfeiçoado. Deus está trabalhando conosco. Deus está trabalhando conosco através de tudo que está acontecendo. Você vem, ora e diz: Deus, me dá fé. Mas no momento, na hora da dificuldade, você se esqueceu que pediu fé para Deus, e a dificuldade está ali, para você exercer a fé que Deus está concedendo para você, porque fé é para você superar exatamente aquele momento, e dizer a este monte: sai daqui para lá. Mas às vezes você se esquece que pediu fé e a dificuldade veio e você começa a vacilar e a pensar que Deus não está com você. Não, Deus está com você. Esta dificuldade é para você exercitar aquilo que você está orando e pedindo. Fé em nome de Jesus. Deus nos colocou numa jornada. A Bíblia diz em Deuteronômio: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. E veja que interessante, para te humilhar, ou seja, para te fazer ser humilde e te provar, para saber o que estava no teu coração. Eu ouvi outro dia e nós repetimos e dizemos, foi o vereador quem disse, e eu também sempre digo isto, que a tribulação, a prova,
ela não revela o que Deus é na nossa vida. Elas revelam o que somos com relação a Deus. Então, quando nós estamos na tribulação, na luta, na prova, aquilo que existe no nosso coração de verdade é revelado. A sua fidelidade é revelada na prova. A sua fidelidade como dizimista é revelado naquele momento em que você se encontra com dificuldade para pagar as suas contas e ainda o pastor está gritando em cima do púlpito para você ser dizimista. E você fica entre o pedido do pastor, a palavra de Deus, trazei todos os dízimos e as suas dificuldades. O que fazer? Deus está dizendo, eu te coloquei nesta prova para revelar o que existe no teu coração. Para você saber aquilo que você realmente é. É Deus colocando um espelho diante de nós e mostrando a nossa realidade. Olha o que você é. Você canta bonito no púlpito, você prega bonito no púlpito, você toca bonito o teclado, você faz isso e faz aquilo, você ensina a Bíblia como tantos, você é um teólogo abençoado, mas olhe nesse espelho a sua verdadeira face e o seu verdadeiro ser. Que Deus tenha misericórdia de nós. Levante a sua mão, aplauda o Senhor. Para provar o que estava no teu coração, se guardarias as minhas palavras, os meus mandamentos ou não, porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes e mananciais, que saem do vale das montanhas, terra de trigo e cevada e de vidro, de figueiras, romeiras, terras de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada faltará nela, terra cujas pedras são ferro, de cujos montes tu cavarás os cobre. Quando pois tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. O que Deus está dizendo que nessa jornada, para que nós saibamos o valor do louvor, para que nós saibamos o valor da adoração, para que nós saibamos o valor do culto, do louvor a Deus, nós precisamos saber, nós precisamos conhecer o que é ruim, para valorizarmos o que é bom. Ninguém que não experimentou o que é ruim, sabe na realidade dar o valor devido àquilo que é bom. Por isso Deus está dizendo, durante 40 anos eu te humilhei, eu fiz coisas para você ser humilde. Durante 40 anos eu te provei no deserto. Mas depois da prova, eu te dei uma terra abençoada. Depois da luta, eu te dei vitória. Depois da doença, eu te dei saúde. Depois da miséria, eu te dei riqueza. Para que você possa entender e valorizar aquilo que eu coloquei na tua mão. Aquilo que eu coloquei na tua vida. E então você possa dar louvor ao meu nome. E então você possa me glorificar por aquilo que você tem hoje, por aquilo que você come hoje, por aquilo que você veste hoje, por aquilo que você é hoje. Aleluia. Quando eu estou assim, vestido como eu estou, e eu olho para o meu passado,
o glória a Deus sai automático da minha boca. Quando eu olho para minha família hoje, e eu olho para o passado, glória a Deus sai automático. Quando eu olho para onde eu moro hoje, e eu olho no passado, o glória a Deus sai automaticamente. Eu não quero apontar com o dedo aqui nessa manhã, mas eu poderia apontar pessoas aqui nessa manhã que deveriam ser muito mais crentes do que são. Se eles pudessem considerar o seu passado e o seu presente atual, se eles considerassem o que eram e o que agora são, se eles considerassem os caminhos pelos quais Deus os fez passar, mas o lugar em que Deus os colocou hoje, o lugar em que eles estão hoje, é motivo para glorificar o nome do Senhor sem parar, entrar glorificando, ficar glorificando, sair glorificando, viver glorificando. Aleluia! É isso que Deus falou nesse texto. É verdade que vocês passaram dias, tempos difíceis. É verdade que Davi sabe disso. Mas agora ele está dizendo: Deus me faz deitar em pastos verdes. Agora ele está dizendo: Deus me guia mansamente e me leva às águas tranquilas. Aleluia! O meu glória a Deus não é pelo que eu sou, porque o que eu sou é o que Deus me fez ser. O meu glória a Deus é pelo que Deus fez na minha vida, na minha história. Levante a sua mão, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Oh, aleluia! Seja grato, irmão. Seja grata, irmã. Seja grato, pastor. Seja grata, missionária. Seja grato, igreja, por aquilo que Deus fez na tua vida. Deus te tirou lá de onde te tirou e te colocou aqui. Deus te tirou lá da miséria e te deu riqueza. Seja grato. Para de murmurar e canta e louva e adora. Para de reclamar e adore. Adore. Foi um processo, sim, mas foi um processo pelas mãos de Deus. Foi um processo pelas mãos de Deus. Nós percebemos nestes salmos que Davi está cantando e afirmando que Deus está no controle nessa jornada. Deus está no controle nessa jornada. No controle do seu povo, da igreja e do crente. E de que o povo de Deus, a igreja e o crente, está sob controle. Deus está no controle. Nós estamos sob controle. Nada é por acaso. A sua vida de crente não é por acaso. Não. É tudo pela providência de Deus. Esse controle não é Deus tirando a nossa liberdade.
é antes Deus planificando, é antes Deus dando total liberdade. Porque onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Amém? Eu quero ouvir você adorando a Deus. Eu quero ver você levantando as mãos e adorando ao Senhor. Pastos verdes. Pastos verdes representam a primeira estação a que Deus nos coloca nessa jornada. A estação de se alimentar, a estação de descansar, a estação de se preparar para seguir em frente. A jornada que temos para caminhar. Porque o final não são os pastos verdes. O final onde iremos viver, figuradamente, a nossa vida cristã, espiritual, são as águas tranquilas. Mas nós temos que chegar lá, nas águas tranquilas. Então, primeiro Deus nos faz descansar, nos coloca em pastos verdes, nos alimenta. Existe um mistério muito grande aí, porque é Deus dando força espiritual. E a força espiritual do crente não é outra coisa senão a palavra de Deus. A palavra de Deus. O crente não tem força espiritual para a jornada, para viver, se ele não se alimentar com a palavra de Deus. Eu não tenho o texto aqui agora, mas você pode ler no livro de Pedro. Desejai como crianças recém-nascidos o leite racional, a palavra de Deus, para que vá crescendo através dele. A palavra de Deus. Deus está falando com você, e essa palavra é uma palavra que te fortalece. A metáfora dos pastos verdes nos arremete aos ensinos e às promessas do Senhor Jesus. É a palavra do Senhor que temos, é na palavra, ou pela palavra do Senhor que temos esperança. E é na esperança que nós encontramos a paz de espírito. E a única coisa que nos dá esperança é a palavra. É a promessa. Você pode ter necessidades de alguma coisa, mas se você sabe que tem os meios para suprir aquelas necessidades, você tem paz. É assim que Deus age na nossa vida. Nós nos encontramos em dificuldade, mas Deus, pela sua palavra, diz: não temas, porque eu sou contigo. E então, eu me agiganto na frente dos problemas, porque eu não tenho força em mim mesmo, mas eu tenho a promessa da vitória pela palavra de Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque sobre todas essas coisas, somos mais do que vencedores. As palmas louvam o nome do Senhor Jesus. Jesus ensinou na sua palavra, e eu já quero caminhar para o final. Jesus ensinou na sua palavra, dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Isaías diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. É através da palavra que nós temos esperança. É através da palavra que nós esperamos no Senhor. Esteja de pé. Eu vou pular aqui. Eu vou pular. Eu esperava você dizer, não pula não. Eu vou pular. Mas uma coisa que me chama a atenção, e eu quero finalizar aqui, que me chama a atenção de um modo especial, é por que Deus faz todas essas coisas. Porque Deus é tão bom conosco. Porque a sua providência está conosco todos os dias. Por que, bispo? Por quê? O salmista finaliza o salmo, o verso 3, dizendo: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O salmista está dizendo que Deus faz e fará todas essas coisas, sabe por quê? Não é porque você é grande, pastor Eduardo. Não é porque você é trader. Não. Não é porque você tem faculdade. Não. Não é porque você toca bem, canta bem, prega bem. Não é porque você é advogado, professor, professora, representante. Não. O salmista disse: por amor do seu nome. Quantos sabem o que significa isso? Quantos sabem o que significa isso? Segundo Samuel 7, 23, 26 diz: e quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, quem Deus foi resgatar lá no Egito, para ser seu povo, para fazer-te nome, para fazer-vos grandes e terríveis coisas à terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e os seus deuses, e confirmaste o teu povo Israel por teu povo para sempre. E tu, Senhor, fizeste isso, o seu Deus, agora. Pois, ó Senhor Deus, esta palavra que falaste acerca do teu servo e acerca da tua casa, confirma-a para sempre. E faze com que tens falado, engrandeça o teu nome para sempre, para que se diga: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa do seu servo será confirmada diante de ti. Sabe o que significa isso? Significa que eu e você, a igreja, assim como o povo de Israel e a igreja e nós, não existimos porque queremos ou quisemos existir. Significa Deus nos criou. Salmo 100 diz: somos ovelhas suas, feituras das suas mãos. Por isso Davi está dizendo: por amor do seu nome. Sabe o que significa isso? Significa que Deus está trabalhando na tua vida. Significa que Deus está trabalhando na sua vida.
significa que Deus está trabalhando na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Sabe por quê? Porque existe uma assinatura de Deus na tua vida. Deus não só te criou, mas Ele disse: eu te criei, e assinou a obra que Ele fez. É como qualquer escultor, é como qualquer artista. Assim que ele termina uma obra, nós sabemos quem fez, porque tem a sua assinatura, tem o seu nome. É isso que Davi está dizendo: por amor do seu nome, que está em nós, por amor da tua assinatura na tua obra, que é Israel, por amor da tua assinatura, que é a igreja de Deus em Cristo, por amor da tua assinatura, que é a minha fé, a minha salvação, a minha redenção, por amor da tua assinatura, que é a minha salvação. O Senhor faz essas coisas. Amém. Se isso te alegrou, glorifique o nome do Senhor. Se isso te dá fé, aplauda o nome de Jesus. Sabe, não dá para se esconder. Você não tem como se esconder. Onde você for, o diabo sabe que você é de Deus. A assinatura de Deus está na tua vida. Aonde formos, os demônios sabem que você é de Deus. Olha lá, tem um crente pecando. Olha lá, tem um crente fiel. A assinatura de Deus está em você mesmo quando você está errando. Aí você está desonrando a assinatura de Deus, o nome de Deus. Esse nome nos dá a responsabilidade de sermos o que somos em fidelidade. Você pode aplaudir o nome do Senhor?